Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Mais uma oportunidade juntos agora para nós aprendermos a lição 9. A igreja e sua organização. Esse é o nosso tema de hoje. E quem não conhece ainda a minha pessoa, eu sou o professor Ronald do Instituto Teológico Metanoem. Amém? E você que não se inscreveu ainda em nosso canal, por favor, se inscreva e seja beneficiado. Embaixo desse vídeo tem os links onde você pode baixar esses PowerPoint para usar em tua igreja, ok? Então vamos lá para a lição 9, a igreja e sua organização. Nosso texto áureo nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A nossa verdade aplicada diz: a organização da igreja serve o propósito de perpetuar o trabalho de Cristo e criar as condições mínimas de subsistência. Então vamos falar da organização igreja. Os objetivos são três. Primeiro, explicar a função básica do ministério. Depois, definir as características do líder cristão. E terceiro, citar as condições de ser membro. Nosso texto de referências tem Atos 6, versículos 2 e 3, 14 e 23 e Tito 1 e 5. A introdução disse: apesar do termo igreja originalmente se definir com as pessoas, a organização e instituição igreja serve o propósito de perpetuar e melhorar o trabalho realizado aqui na terra. Olha só o que está dizendo. Normalmente nós referimos igreja ao corpo, membros, as pessoas, mas não devemos esquecer que a instituição, também igreja, tem seu propósito, tem seus objetivos aqui na terra. Vamos ver o ministério, os ministros, depois o presbitério e o diaconato. Bom, o ministério, as principais funções do ministério são a pregação, isto é, o ensino junto da palavra, e a administração das coisas do Senhor. Então, existe o grupo de pastores, líderes, um ministério, tá? Eles têm por objetivo principal, conforme Pedro disse em Atos, de pregar a palavra, tá? Ensinar, orar pelas pessoas e administrar as coisas do Senhor. Então o corpo de obreiros tem esta função. Os ministros, dentro das definições do grego leiturgos, significa servo. Ou seja, o que fica bem claro aqui é a humildade do ministro. Tá? Então, esta humildade deve ser a característica para alguém que quer ser ministro. Paulo, em Atos 15, ele disse: pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios. Veja, nesse texto, esta palavra ministro, justamente no grego, está servo. Paulo está dizendo que a graça de Deus lhe foi dada a ele para ser servo de Jesus Cristo para os gentios. Então, vamos entender bem, tá? Você que quer ser ministro, está dizendo Paulo, esteja disposto a ser servo, porque ser ministro, na essência, é servir, ok? O presbitério, do grego presbiteroi, é uma pessoa mais velha ou ancião. Aqui, dentro desse contexto, tá, da sinagoga judaica, no caso, não tem muita importância a idade, mas tem a ver com a maturidade espiritual, conhecimento e experiência. Os presbíteros, historicamente, aparecem lá na Babilônia, quando Israel, ou o reino de Judá, tá? Reino Sul, foi levado em cativeiro para a Babilônia, e lá, como não havia templo, não havia sacerdotes, não havia levitas para servir esse povo lá,
Então as pessoas se reúnem em grupos de 10, 12 judeus, já era suficiente 12, para formar uma sinagoga. E nesta sinagoga, ou neste grupo de pessoas, tá? Quem liderava era a pessoa mais velha, tá? A pessoa que fosse mais madura. Então aí nasce esse termo presbiteroi. E o presbítero ele deve apacentar, ensinar a sã doutrina, pregar, orar, ungir o doente, dentre outras funções. Então, esse termo presbítero, tá? Ele, dentro do contexto bíblico, Antigo e Novo Testamento, a princípio, tá? Ele é uma função, né, que vai ser exercida, às vezes hoje também conhecida como pastor. Existe o pastor, existe, tá? Mas o presbitério ou o presbítero ele pode ter função pastoral também de apacentar, ensinar, tá? A sã doutrina, pregar, orar e ungir o doente. O diaconato. A diaconia bíblica e nenhuma das funções ministeriais se caracteriza por poder e proeminência, mas pelo serviço ao próximo. Nós já deixamos claro anteriormente que qualquer ministro tem a função de servir. Não é só a questão de diaconia, tá? Todos os ministros devem estar prontos a servir. É claro, cada um da sua forma dentro da sua função, mas o objetivo é servir. Em nenhuma das funções ministeriais deve existir a característica de que alguém queira essa função ministerial para ter poder ou proeminência. Não é esse o objetivo das funções ministeriais. Os diáconos trabalham nos bastidores, dando suporte à logística necessária para que a obra seja realizada da melhor forma possível. Então, os diáconos, tá, eles têm essa função de apoio. Tá? São pessoas que Deus chama para esse ministério, isso aí é uma chamada de Deus, tá? Para que eles deem esse suporte. E estas pessoas que têm seu chamado, reconhecem seu chamado, são pessoas que servem de bom grado ao Senhor. De forma geral, a liderança cristã, vamos ver o exemplo, a autoridade moral e os dons ministeriais. A liderança cristã. A liderança cristã constitui-se basicamente do exemplo e do serviço, no qual o líder influencia a partir da vida de Jesus Cristo. Você deve lembrar desta situação que quando Jesus entrou no cenáculo e os 12 estavam junto com ele, a Bíblia diz que cada um se sentou no seu lugar e ninguém se levantou para fazer o trabalho do servo, que era lavar os pés das pessoas. É aí que Jesus se levanta e vai exercer esta função. Então Jesus está dando um exemplo de serviço. Jesus está dizendo, aquele que quer ser líder, ele tem que estar pronto a servir, pois a melhor forma de você se tornar líder é servindo como um exemplo, servindo como um modelo através do teu serviço. Vamos entender melhor aqui. A primeira grande exigência para a liderança é o exemplo. Jesus nos deu o exemplo em tudo. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, ele nos convida dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus, ele como servo, conforme o profeta Isaías, ele nos diz que Jesus seria o servo. E no batismo de Jesus, Deus disse, eis aí o meu servo. Noutra tradução diz, meu filho, em quem a minha alma se compraz. Então Jesus vem, tá? Ele está aí, está pronto, como um modelo para nós. Agora veja, quando analisamos a vida de Jesus, ele é um líder de tanta influência que até hoje ele nos influencia, mas em nenhum momento ele usa o autoritarismo. A autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo, ele força, obriga as pessoas.
Mas Jesus sempre deixava para a pessoa decidir quem que servir após mim. Então há uma decisão aí que a pessoa deve tomar. Agora Jesus faz o que tem que ser feito, sendo servo do Pai, aí então ele se torna o nosso modelo, o nosso exemplo. Tá? Jesus é o maior exemplo de liderança e de servo. Autoridade moral. A autoridade repousa na prática. Para ter autoridade moral, tem que ter uma vida irrepreensível de santidade, comunhão com o Espírito Santo e ser guiado por Ele. Então, a autoridade, né, ela se baseia, repousa na prática. Ninguém pode ter autoridade em uma área se essa pessoa não é praticante desta área, ok? Por exemplo, vamos dizer, eu nunca pilotei um avião. Então, dificilmente eu poderia, tá, tentar aconselhar a um piloto, tá, porque eu não entendo nada. Tá? Então, por mais que eu pegue um manual, né, vamos dizer assim, um manual no papel, tá, eu não vou ter a prática. Tá? A autoridade está na prática. Então, se nós queremos pedir conselho de alguém, nós pedimos de alguém que tem uma experiência prática, ok? E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele, quando nós nos colocamos debaixo da sua liderança, ele nos ensina todas estas coisas. Veja em Mateus 7:29, Jesus disse: porquanto se ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então as pessoas se admiram da forma que Jesus fala, da autoridade que ele fala, pois na palavra dele se nota essa força, essa autoridade. Por quê? Porque ele não ensinava como os escribas. Os seus escribas, eles só tinham uma questão de falar, mas não viver aquilo que falavam. E nisto, tá, eles perdiam a sua autoridade. E você nota isso em qualquer pessoa, quando ele tem conhecimento de causa em uma certa área, ele fala tranquilo, calmo e com autoridade. 2.3, os dons ministeriais. É importante atentar duas informações. Primeiro, não são os homens que escolhem ser apóstolos, profetas, etc., mas Deus. Tá? Isso é importantíssimo. Nós não nos tornamos apóstolos, não nos tornamos profetas, tá? Desde o ventre da nossa mãe, Deus nos chama. Tá? Isso é bem nítido na palavra de Deus. Desde o ventre o Senhor nos chama para sermos, tá, o que Ele quer que nós sejamos. Pode não se manifestar esse ministério claramente, às vezes, tá? Porque às vezes a pessoa, né, ela resiste, mas que às vezes a pessoa tem chamado, tem. Tá? Agora, se Deus não te escolheu, não te chamou para ser um profeta, um apóstolo, um pastor, um ministro, tá? Você não vai realizar a função com maestria. Se você realizar, vai ficar mal feito isso. Veja, é mais ou menos o corpo de um corpo, tá? Um órgão do corpo. A minha mão, tá? Ela já nasceu no meu corpo sendo mão. No ventre da minha mãe, isto era mão. Tá? Então, assim também no corpo de Cristo, nós já nascemos, tá, com a função. Tá? Deus nos cria desde o ventre da mãe com a função. Lembra de Jeremias? O Senhor disse: Jeremias, eu te dei por profeta, mas disse antes que tu estivesses no ventre da mãe. Ok? Então, ninguém pode fazer ninguém de pastor, apóstolo. Nós simplesmente discernimos a vontade de Deus e oramos pelas pessoas. O propósito principal dos dons ministeriais é edificar o corpo por intermédio do aperfeiçoamento e trabalho de cada membro. Veja, então o ministro ou o ministério, ele vai ter esse objetivo de visar o crescimento das pessoas desta congregação e vai investir nelas, lhes ensinando
a como elas crescerem espiritualmente e como realizar o trabalho do Senhor. Esta é a função ministerial e dos dons. A membresia, vamos lá, os membros, os desigrejados e os privilégios de deveres. Membresia é rica de filiações, a identificação dos que estão em Cristo, em 1 Coríntios 12, quando nos diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Tá? Então, mais uma vez aqui nos lembrando da figura do corpo. Se nós somos um corpo, tá? A igreja é o corpo de Cristo, cada um de nós somos membros, certamente cada membro já nasce no seu devido lugar, ok? Não é tempo, tá? Não é tempo de casa que vai me promover a um cargo. Isso estamos falando do corpo de Cristo, vamos entender bem. Veja, meu amado irmão, minha irmã, tá? O teu pé que está aí no teu corpo, tá? Se você está um bom tempo já vivendo, não sei se é 20 anos, 30 anos, 40, 50, qual é a tua idade, mas esse pé está no teu corpo desde que você nasceu. Ou seja, ele é membro fiel, ele nunca abandonou teu corpo. No entanto, mesmo tendo todo o tempo que você tem de vida está no teu corpo, ele ainda permanece sendo pé. Tá? Eu quero que você entenda isto. Deus nos criou com uma função específica e precisamos discernir isso. Vamos um pouquinho mais clareando aqui. Os membros. O mesmo Espírito Santo que convence e opera a regeneração, também atua incorporando o discípulo de Cristo no corpo de Cristo. Não há cristianismo puramente particular, porque estar na igreja é estar em Cristo. Portanto, ser identificado como membro é vida partilhada em conjunto. Veja, então se aceitou Jesus, está no corpo. E fazer parte do corpo, tá? É compartilhar a vida em conjunto. Ou seja, meu braço aqui, meu braço direito, ele compartilha de todo o meu sistema do corpo. Tá? Se é membro de um corpo, ele não pode viver uma vida particular, separada. Tá? Então, quando a gente fala de aceitar Jesus, ser membro do corpo de Cristo, mesmo o corpo místico, tá? Sinal congregacional, mas automaticamente a pessoa que é membro do corpo de Cristo faz parte do corpo. Tá? E todo membro deve fazer sua função. Nós vamos ver aqui umas taxas, né, de estatísticas. Os desigrejados, em 2003 tínhamos 4%, já eram sem vínculo institucional, tá? Isso nas igrejas evangélicas estamos falando, e em 2009 já tinha subido para 14%, isto é, equivalente a 4 milhões dos evangélicos. Isso em 2009. Tá? Então estamos em 2019, eu não consegui os dados atuais, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas estão sem congregar hoje. As causas possíveis, né? Vamos colocar aqui. O que é que temos pregado? Tá? Isso é importante nós analisarmos como líderes, como igrejas. Porque muitas pessoas estão fora da igreja por causa de desvios doutrinários. Tá? Muitos líderes, lamentavelmente, não têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus, não tiveram cuidado de ensinar o que é realmente servir a Deus, a doutrina bíblica, e isso provocou desvios. Decepções também, decepções das expectativas. Tá? Tem pessoas, tem pregadores, que eles prometem algumas coisas às pessoas, e quando essas pessoas vêm para o Evangelho, quando não conseguem o que eles queriam, o que eles foram buscar, eles se decepcionam. Tá? E aquelas pessoas deixam também a instituição chamada igreja. Outra questão que nós temos visto muito é a idolatria de líderes. Pessoas são dependentes de líderes, são pessoas que vão para a igreja, são dependentes da oração daquele líder, da unção daquele líder,
da intercessão daquele líder e sempre estão dependentes disso. E quando um líder desses cai, tá, as pessoas se desilusionam, né, e acabam se desviando. Tá? Então, vamos ter muito cuidado, tá, nessas questões. E é claro que nós estamos desculpando essas pessoas, porque na verdade as pessoas, às vezes, elas vão na igreja com intenções secundárias. E se não abrirem o coração, tá, às vezes simplesmente não nascem de novo. Amém? 3.3, privilégios e deveres. Ao participar de uma igreja local, o membro desfruta de alguns privilégios, tá? Aqui, na verdade, privilégios e deveres, tá, ok? Então, o privilégio seria a alegria da comunhão, o ter um lugar reservado para orar, louvar e ouvir a palavra de Deus, ainda a oportunidade de renovação e edificação. Então, ao se congregar, tá, a pessoa pode desfrutar, tá, estes privilégios. Você vai ter um local onde pode conversar com Deus tranquilamente, onde vai ouvir uma palavra que edifica e vai ser renovado também espiritualmente e edificado. Só que também temos os deveres, que é participação, tá, das atividades, né? Corpo, é membro de um corpo, então se envolve com as atividades. E ter comprometimento, se comprometer com esse corpo, tá? Comprometimento em todas as áreas, literalmente. Presença nos cultos, reuniões regulares e cuidado mútuo, né? Respeitar, amar e obedecer os pastores. Esses são alguns dos deveres, tá? Na verdade, tudo vira prazer, tudo se desfruta quando nós temos entendimento que o fato de sermos corpo de Cristo, temos oportunidade, tá, de ser pessoas comprometidas, oportunidade de amar as pessoas, oportunidade de respeitar as pessoas. Tá? Então, os privilégios, né, e deveres, isso existe em qualquer relacionamento. Amém? Concluindo, assim é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não excluem um ao outro. Ou seja, é possível estar cheio do Espírito Santo e é possível também, né, ser um organismo vivo. É possível ser uma organização e um organismo. Tá? Não existe discrepâncias, tá? Elas não se excluem. Pode ser totalmente a igreja uma organização, porque precisa ser organizada, precisa ter um CNPJ, um estatuto, precisa ter suas regras internas, tá? Isso faz dela uma organização. Como organização precisa ter metas e como organismo precisa ter realmente o calor, né? A presença do Espírito Santo, da comunhão entre os irmãos. Amém? Deus abençoe, meus amados. Nós falamos ou explicamos a função básica do ministério, definimos as características do líder cristão e citamos as condições de ser membro. Deus abençoe você. Por favor, inscreva-se no nosso canal, não perca a oportunidade de receber a notificação do vídeo novo que estará vindo atrás. Amém? E compartilhe, abençoe pessoas com esta pré-aula, tá? Dessa videoaula. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus.